Essas 5 coisas que eu vou te falar nesse vídeo acabam com a experiência do seu aluno e, consequentemente, com a sua fidelização. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre 5 coisas que às vezes passam despercebido, mas acabam com a experiência do aluno e prejudicam a sua fidelização e, consequentemente, o seu faturamento. É muito mais caro conseguir um novo aluno do que manter o aluno que você já tem. A gente tem vários estudos que comprovam isso. Então, você tem que valorizar muito os alunos que você já tem e, se você tiver com falta de mão de obra, antes focar nos alunos que você já tem do que ficar colocando esforços de marketing para encher um balde que está furado. Então, foco na fidelização. E nesse vídeo a gente vai falar sobre 5 coisas, 5 erros que eu normalmente vejo acontecer nas academias e faz com que os gestores tenham um balde furado, ou seja, coloquem alunos, percam e nem percebam e nem entendam o real motivo. Mas se essa é a primeira vez que a gente se vê, considere se inscrever no canal, porque aqui semanalmente tem novos conteúdos para ajudar a sua academia, estúdio ou box a subir de nível e melhorar seus resultados. Meu nome é Douglas, eu sou o diretor do Next Fit e vamos nessa. O primeiro item é incoerência. Você promete algo, mas não cumpre. Isso gera uma frustração muito grande para o seu aluno. Eu vou falar algumas incoerências que eu vejo serem mais comuns, porém, é importante que você seja crítico e analítico com o seu próprio negócio e todo momento fique olhando e tentando entender se não existe algum ponto de incoerência. Vamos para os exemplos mais comuns. O primeiro, mais recorrente, é sobre a disponibilidade do instrutor. Algumas pessoas nunca treinaram, então elas têm na percepção delas que o instrutor vai ficar junto com ela todo o período, ou boa parte dessa, ou pelo menos vai ser proativo, todo dia vai chamar para perguntar se a pessoa tem dúvida. Mas muitas academias não trabalham com esse modelo de atendimento, porque elas têm uma quantidade muito grande de alunos e um ticket médio mais reduzido. Logo, é uma proposta diferente, onde vai ser dado o treino inicial do aluno, vai ter um acompanhamento nos primeiros dias, mas depois o aluno fica um pouco por conta e tem que ir atrás do instrutor para tirar suas dúvidas. E não tem nada de errado com isso, cada um tem o seu próprio modelo de negócio, cada um tem sua própria estratégia. Porém, se o aluno te perguntar o nível de disponibilidade do instrutor e como que vai funcionar, é importante que você explique como realmente vai acontecer, como realmente vai funcionar no dia a dia. Porque senão, como eu falei, o aluno vai ter aquela atenção sua na primeira, segunda semana, depois não vai ter mais, vai deixar de ser teu aluno e ainda vai sair falando mal do seu negócio. Tá? Esse é o principal problema da incoerência, inclusive. Não é nem só o fato de perder o aluno, é que quando existe uma incoerência, o aluno sai falando mal, porque prometeu X e entregou Y. Inclusive, se você quiser entender o nível do estrago que isso pode fazer no seu negócio, de ter alunos frustrados, assiste o nosso vídeo sobre NPS, que é uma metodologia e uma métrica para entender o nível de satisfação do seu aluno. A gente fala sobre os detratores lá também, e aí você vai entender o nível desse problema, tá? Outra grande incoerência que acontece é quando o aluno pergunta se aquele horário X é muito cheio. Você tem que ser transparente com o aluno, porque tem gente que realmente se importa muito com isso. Não é o meu caso, talvez não seja o seu, mas algumas pessoas realmente se importam com isso. Então você tem que ser transparente. Olha, fulano, em determinado horário é sim mais cheio. Nada de falar para ele que, não, hoje é um caso ímpar, hoje é um caso específico, normalmente não é assim, porque o aluno vai se frustrar. E o terceiro seria prometer algo que dificilmente você vai conseguir cumprir, porque você não tem controle disso. Então eu não recomendo você estar prometendo para uma pessoa que ela vai ganhar X quilos de massa magra. Você pode fazer um alinhamento, olha, acredito que dá para fazer mais ou menos isso, mas vai depender mais de você do que da gente. Fazer um alinhamento de expectativas. Transparência é fundamental e não importa a esfera da nossa vida. Na hora de vender lá na sua recepção, não deveria ser diferente. Faça esses alinhamentos com a sua recepção, principalmente se você trabalha com comissão, porque quando se trabalha com comissão, pode ser que o recepcionista fique falando qualquer coisa para vender mais. Porém, como eu falei, não adianta a sua recepcionista vender e 2 meses depois você perdeu o aluno. Você não teve nem o tal do payback. O investimento feito em marketing e vendas nem se pagou ainda e o aluno já saiu. Por isso é importante que você não faça uma venda rasa, é importante que você faça uma venda consultiva, de qualidade, que realmente agregue valor para o aluno, de modo que ele fique. E se não for para ficar, que ele nem entre para não sujar os seus indicadores e você saber que tem que trabalhar melhor nisso. O segundo item que acaba com a experiência do aluno na sua academia é o barulho em excesso. Você já reparou que uma gigantesca parcela dos seus alunos hoje em dia vai de fone de ouvido? Então por que você coloca um som na altura de um som de festa, de balada? Qual é o seu objetivo com isso? Fazer com que os alunos não consigam se comunicar entre si
e com a sua equipe, fazer com que eles não ouçam a música lá do fone de ouvido delas, não faz muito sentido para mim. Eu fortemente sugiro alinhar com a sua recepção ou com a pessoa que cuida lá do som, de não passar de um determinado número de decibéis. Você vai medir uma quantidade de decibéis, né, que é a métrica que a gente usa para ver o nível de sonoridade do ambiente, alinhe um número X com a tua equipe e monitorem. Tá? Isso conta muito para a experiência do aluno. Claro que algumas modalidades específicas, por exemplo, um white indoor, faz sentido que você tenha um som diferenciado, mais potente, uma coisa mais animada. Estou falando aqui nesse exemplo do mais padrão, que seria um pátio de musculação. O número 3 seria negligenciar a atualização dos treinos. Eu e você sabemos que não é 3, 4 dias com um treino atrasado que a pessoa vai deixar de ter resultados. Mas nós estamos falando de experiência. O aluno muitas vezes cai na rotina de fazer o mesmo treino. Então mudar o treino pode ser um fator determinante para ele se animar e continuar treinando e, consequentemente, renovar a mensalidade, renovar o plano aí com você. Sem contar que também está ligado um pouco àquela questão de incoerência, né? Você falou que vai fazer, você tem que fazer. O quarto item é academia muito cheia. Você tem sim que ficar monitorando de forma assídua os principais horários da sua academia para ver se não está muito cheio. Verificando se tem halter para todo mundo, se tem anilha, tem kettlebell, tem equipamento suficiente para todo mundo treinar. Repare se as pessoas estão fazendo fila para pegar um equipamento. Isso não pode acontecer. Se acontecer, você tem que tomar alguma atitude para resolver o problema. Entre elas, a primeira e mais óbvia, fazer uma expansão do negócio. Uma segunda, que eu até faria primeiro de forma paliativa para ver se já resolve, é criar um plano diferenciado para aqueles horários que tem menos alunos. Aí você coloca um preço um pouco menor e algumas pessoas que querem economizar vão sair do horário de pico para aquele horário que é mais barato. E uma terceira dica muito interessante também, que pouquíssima gente faz, mas dá um baita resultado, é aumentar o seu ticket médio. Ou seja, aumentar o preço que você cobra. Talvez você perca alguns alunos com isso, porém você vai faturar mais no final do mês, porque os outros todos vão compensar aquele valor. Inclusive, isso é um indicador muito grande, tá? Se você não está perdendo muito aluno, se a sua academia está muito cheia, seu preço talvez esteja barato. E é obviamente muito mais lucrativo e muito mais interessante você ter menos alunos que te pagam muito mais, o que significa que eles valorizam mais o seu trabalho, eles estão te pagando mais, eles vão ser clientes mais fiéis. Os clientes que te pagam menos, normalmente são os menos fiéis. Tem vários estudos sobre isso, tá? Inclusive, se você quiser saber mais sobre como precificar da forma correta o serviço aí da sua academia, a gente tem um vídeo bem completo falando sobre isso, como que você calcula e como que você chega no preço ideal. Spoiler, a maioria das academias está precificando da forma errada e deixando dinheiro na mesa. Confere esse vídeo que você vai gostar. E o quinto item que acaba com a experiência do seu aluno é os instrutores patotinha. O que são os instrutores patotinha? É aquele instrutor que fica a maior parte do tempo dando atenção para o mesmo grupo de pessoas. Geralmente para os amigos ou para as pessoas que ele tem maior afinidade. O que acontece é que muitas pessoas são introvertidas e elas não vão ter a proatividade de ir lá falar com o instrutor e principalmente se essa pessoa estiver conversando com outra. Aí mesmo é praticamente impossível. Logo, o instrutor ele tem que ter uma visão de águia, ele tem que estar sempre em um lugar estratégico do pátio de musculação, olhando 360 graus para verificar quem esboça a mínima reação de necessidade por ajuda, para então proativamente ir atrás dele. Se o seu instrutor fica o tempo inteiro conversando com os amiguinhos dele, com a patotinha dele, interagindo somente com um grupo de pessoas, ele obviamente vai focar aqui e vai esquecer do resto e não vai dar nem abertura para o resto dos alunos perguntarem, conversarem com ele. Então é importante que você faça esse alinhamento do seu instrutor. Olha, eu sei que fulano é teu amigo, eu sei que tu gosta mais desse aluno aqui, mas eu preciso que você seja imparcial e dedique um tempo similar da sua atenção para todos os alunos. Tem muita gente que vê isso com maus olhos e, consequentemente, acaba com a experiência do aluno e deixa ele frustrado. Bom, e esses foram 5 itens que acabam com a experiência do seu aluno aí na sua academia e diminuem a sua fidelização. Eu espero fortemente que eu tenha te ajudado, que você consiga monitorar e acabar com esses itens para ter mais resultados aí no seu negócio. Como sempre, eu te convido para curtir, se inscrever e ativar o sininho, porque dessa forma o YouTube vai entender que você quer subir sua academia de nível e vai continuar te mandando nossos conteúdos. Até mais, um forte abraço.